Curitiba, daí depois a gente voltou pra Francisco Beltrão, que é do Sim. lado de Dois Vizinhos, porque minha irmã ia fazer faculdade, então a gente tava sempre se mudando, sabe? Até porque Curitiba era muito longe da nossa família era mais aqui na nossa região, onde a gente mora mesmo. Então ficava muito distante, sabe? Minha infância, assim, eu sempre fui muito ansiosa, desde criança. Eu sempre fui muito brincalhona, assim, lembro pouca coisa da minha infância, na verdade. Passei por algumas coisas conturbadas na minha infância, assim, mas também sempre me mudando, nunca parava num lugar, acho que isso me deixava meio Coisa das traumatizada, amizades, sabe? quando fazia amizade já tinha que mudar. Exatamente. Então, às vezes acabava que, sei lá, eu ficava meio sem saber o que fazer, sabe? Aí a gente voltou pra Dois Vizinhos, onde a gente tá agora, até hoje, e eu refiz amizades tudo de novo, foi tudo atrás. Aí logo no ano que eu fiquei doente, teve a separação dos meus pais, o falecimento do meu avô. Então, e logo eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então eu sempre fui muito ansiosa, muito, e um médico, uma vez que eu consultei, disse que a minha própria ansiedade pode ter desencadeado talvez o câncer, porque não é nada confirmado, porque não tem como saber na verdade, né? Então foi uma sugestão de um médico que falou comigo, porque querendo ou não, quando você não fala, o teu corpo grita, né? Então, como eu tava passando por momentos bem difíceis assim na minha vida, desde muito nova, algumas pessoas têm gastrite nervosa devido ao emocional, e no meu caso, um médico sugeriu que pode ter sido câncer, sabe? Mas, que nem eu falei, né, não dá pra se dizer. Mas antes da doença sempre foi assim. Na verdade, eu nem lembro de muita coisa, só lembro de várias mudanças, assim. Meus pais sempre estavam trabalhando, então às vezes eu ia trabalhar junto com meu pai, ficava lá com ele, ou se não, a minha irmã também trabalhava, eu ia com ela, ou eu ficava em casa com a mulher que cuidava lá do prédio, sabe, que a gente morava. Então, era bem mudança, assim, sabe? Então, acho que por os meus pais sempre estarem trabalhando, enfim, eu na minha infância, por conta disso, teve pouco contato. Não, eu tinha contato com eles, né? Mas tive, assim, um contato limitado por conta do trabalho deles. Então, acho que eu acabei criando minha ansiedade ali, né? Aquela carência. Mas sempre me dei muito bem com eles, graças a Deus. Entendi. E logo que a gente se mudou pra cá, pra Dois Vizinhos, no caso, né? A gente logo descobriu que eu já tava doente também. Com quantos anos? Tava recém fazendo 15. 15, então há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, né? Vai fazer 3 anos já. E vai fazer 3 anos agora. E essa ansiedade, você te impedia de fazer alguma coisa? Era uma coisa que te impedia de... Eu sempre tive muita dificuldade no colégio. De ficar nervosa? Ficava nervosa, às vezes não conseguia prestar atenção, tipo... Às vezes eu até pensava que eu tinha um TDAH, assim, mas era a própria ansiedade, sabe? Entendi. Qualquer coisa eu ficava nervosa, desde criança sempre roía muito as unhas, até na carne, sabe? Mesmo? Então, algumas coisas atrapalhavam, assim, às vezes eu comecei a ter dificuldade pra dormir, desde nova tomando sempre medicamento antipsicótico pra poder dormir, sabe? Porque começou a extravagar tudo ali na minha vida, por conta da ansiedade. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui encaminhada para o acompanhamento psicólogo e psiquiátrico, né? Sim. E foi se estabilizando, né? Agora tá estável. Mas você tinha dificuldade também de fazer amizade? Ou você tinha amigas? Eu era bem tímida. Na verdade, agora que eu tô melhorando nisso, né? Mas eu era muito tímida. Quando vinham falar comigo, eu me abria muito, mas eu não conseguia chegar em ninguém. Então, eu lembro que na escola, às vezes, quando eu voltava, tipo, pra uma cidade ou ia pra outra, eu não conseguia fazer amizades com as pessoas, sabe? Eu sempre esperava os outros virem até mim, sabe? Então, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizado com isso. Entendi. E tua irmã é mais nova ou mais velha? Mais velha. Quantos anos? Minha irmã mais velha, mais velha não. Eu tenho 3 irmãs. Ah, tá. Uma tem 34, a outra tem 27, e essa que viveu mais tempo essa comigo, que você tava comentando, ela vai fazer 29. Tá. E ela é mais próxima? Mais próxima. E o Lucas entra quando nessa história? Ano passado. Como 2023. A gente se conheceu na academia. Eu tava fazendo um exercício que eu não conseguia puxar a barra,
por conta... Sei lá, na verdade, por quê que eu tava conseguindo puxar. Acho que a máquina tava meio enferrujada, sabe? Sim. E daí... Eu vi que chegou um cara, assim, atrás de mim, tentando... Oi, tudo bem? Você quer ajuda? E você já fica meio assim, né? Nossa, quem que é esse cara aí? Todo mundo passava e ninguém me ajudava. Aí ele foi e me ajudou. E eu achei ele muito interessante desde o começo. Pode ser que ele mesmo tenha travado a máquina pra te ajudar. Vai saber se não Vai é. saber, E daí eu lembro que depois que ele me ajudou e tal, eu fui fazer outra série de exercício. Eu fiz questão de parecer que eu não conseguia puxar, só pra ele vir me ajudar de novo. Frágil. Aí ele veio de novo ali me ajudar e a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ir todo dia no mesmo horário que ele ia, que era sempre às 2h da tarde na academia, e a gente começou a treinar junto. Ele ia com os amigos, eu ia sempre com a minha irmã, aí a gente começou a se misturar e a gente começou a ser amigos e tal, até que ele me chamou pra almoçar. Aí eu lembro que tava tudo certo pra gente almoçar, e daí eu peguei e chegou no dia eu recusei. Eu falei que eu não ia mais. Por quê? Eu não sei. Ficou ansiosa? Eu fiquei um pouco ansiosa, mas tava com medo, sabe? Eu tive outro relacionamento antes, então eu era meio traumatizada. E não deu assim. muito certo, não. Aí você tava com... E aí eu tava com muito medo. Pensei, vai que é só mais um, né? Não vou recusar, vou me fazer de difícil. Aí, recusei e tal. Falei que não ia dar pra ir, que não tinha como era ir. Também, né? O cara te chama às vezes por Habibs, né? Recusa, né? Eu não sei. Era um almoço lá na casa dele. Tá. E daí eu falei que eu ia levar uma amiga junto. Daí ela aí tava super animada pra ir comigo e tal. Eu peguei e falei, não vou mais. Aí não deu uma semana, eu acho, né, amor? Ele me chamou pra jantar. Aí eu pensei, agora tá ficando mais interessante. Almoçar na casa dos pais não dá, né? Logo bem claro, nada por interesse. Não sei, não. Era no só... fundo, acho que tinha. Só jantar mesmo. Só na amizade que chamou pra jantar, assim. Risotinho gourmet. E nessa você foi? Nessa eu fui. Tava meio receosa, mas peguei e fui. Aí cheguei lá, ele tem uma pizzaria lá na cidade, né? Aí ele é o pizzaiolo, e daí ele já chegou com uma pizza, assim, pra gente jantar junto, apresentar o trabalho dele, né? Aí a gente comeu a pizza e tal, e foi ali que rolou o primeiro beijo, assim. E desse primeiro beijo, não deu 15 dias, a gente começou a namorar, e tamo aí até hoje. Quer acrescentar alguma coisa nessa história, ou tudo que ela falou é verdade? Só quero acrescentar que no começo não foi por interesse, só quis ajudar você mesmo. Não sei, não. Só bom samaritano. Mas tudo tem um contexto por trás, né, amor? Pessoas, até aquele sonho que você teve. Eu também tinha conversado com Deus. Como que foi? Aí nós dois, na verdade, a gente tinha passado por um relacionamento que não deu muito certo. Os dois, o mesmo problema? Nós dois, o mesmo problema. E eu lembro, a gente passou por um momento bem parecido. Um tempo antes de eu me inscrever na academia, eu tinha feito aquelas jogadas de tarô, assim, sabe? Só por fazer. E uma mulher falou pra mim que eu ia conhecer uma pessoa em pouco tempo, que ela ia ser um divisor de águas na minha vida, e eu ia conhecer ela na minha inscrição em algum lugar. E foi no dia que eu me inscrevi na academia que eu conheci o Lucas. Justamente nesse dia. Exatamente. Aí agora você conta a sua parte. E a tua parte? A minha parte é que eu nos prantos em casa chorando pedi pra Deus que, sabe, eu já tinha passado por vários relacionamentos conturbados, né? Aí chegou um momento que eu falei, cara, não dá certo, né? Aí eu pedi pra Deus, poxa Deus, que eu tenho? Será que sou eu a fruta podre da árvore, né? Aí pedi pra ele se era realmente isso que Deus queria na minha vida, se era pra eu ter uma família, porque o meu sonho e o meu da Isabel é ter uma família, né, amor? Por mais que a gente passe algumas dificuldades, a gente tem nossas gatinhas e a gente vive muito feliz. E eu pedi pra Deus que Deus me apresentasse uma pessoa que, sabe, não fosse só mais um morninho, sabe? Fosse uma pessoa que fizesse diferença na minha vida e eu fizesse diferença na vida dela. E, cara, depois daquilo ali, depois daquele ato profético de se ajoelhar e realmente pedir pra Deus, tipo, falei, não, eu vou pra academia me inscrever. Acho que uns 4 dias depois. Caramba, tão rápido assim. Rápido, cara. E no mesmo dia que eu me inscrevi, a Isabel foi lá. E eu também tinha me inscrevido. E, cara, aconteceu. Mas, tipo, você olhou pra ela e falou, ela ou isso foi só depois? Não. Por isso que eu falei, tipo assim, foi algo bem natural, sabe? Natural, Porque assim, eu já conhecia a Isabel através das vaquinhas, né?
que ela fazia na internet e tal. E, tipo assim, nunca foi algo por, tipo assim, não, tipo, interesse ou algo do tipo, né? Sempre me comovi com a história dela, né? E, Mas cara... eu não conhecia ele. Oi? Eu não conhecia Ela não me conhecia, Tá. exatamente. Até, o quê? Anos depois, né, amor? A gente foi ver nas tuas vaquinhas e eu... Anos depois, esse ano. É esse ano que você foi ver, né? Esse ano, no começo do ano, eu fui Isso. ver, tipo, quem tinha doado na minha vaquinha e tal. Minha primeira vaquinha que eu tinha feito. Aí tava lá, Lucas Borba. Eu pensei, já era coisa de destino. Poxa. E realmente aconteceu, foi natural, não foi nada forçado, sabe? Foi, tipo... No começo foi amizade, realmente. Tipo, a gente se via pouco, né? Porque 2 horas por dia... Mas era todo dia, né? Mas era Aí todo eu dia. comecei todo dia na academia, só pra É. ver você. Eu, no fundo, tinha intenção, eu confesso. Mas eu me fazia muito difícil. E você também já me falou que tinha intenção. Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem tipo assim, algo melhor pra oferecer pras pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Desde sempre, uhum. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal. Mas sempre continuei, tipo, orando em casa. Sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz Exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que eu acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. Tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Mas em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Uhum. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e estava Então, esperando... No dia que a Melina estava presente ali lá no hospital, eu tinha sido encaminhada para fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou pra mim que... Sério? Que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar. Que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa, não sei o que, mas ninguém nunca levantava, sabe? E eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir. Porque foi drenado 9,5 litros do meu pulmão. Drenado, o que tinha lá dentro? Líquido. Líquido? Líquido. Nossa. Puro líquido. Isso te deixava a respiração tipo, difícil. pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira, eu quase desmaiava, tanta falta de ar. Nossa. Tanta falta de ar. Eu não aguentava, sabe? Sei. Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim. E começou assim minha jornada. Até que quando chegou o bendito dia, o dia certo, que acho que me falaram, os médicos lá do
de Cascavel, que eu fazia tratamento, eles falaram que se eu tivesse esperado mais um dia, meu pulmão podia ter estourado. Ah, é? Tinha muita água, ele tava super carregado, sabe? Já tava entrando em colapso, né? Na verdade, o dia que eu fui pra fazer a drenagem, ele entrou em colapso. Entendi. Durante você já tava no hospital. Tá. Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x, por conta da falta de ar, e daí a médica foi auscultar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito. E eu já tinha reparado que ele tava do lado direito. Como assim? Aí ela perguntou, você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei, não, mas eu senti ele do lado direito. E daí ela me mandou fazer eletro, tomografia e tudo. Aí, quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x, no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim, você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe? Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa. Na hora, assim, me veio, já sabe? bateu, né? Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei de... Eu sabia, assim, bateu, assim, que eu realmente estava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que... não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus... por favor, o que eu tenho, sabe, me cura, por que eu tô sentindo isso, sabe, tipo, e nunca melhora, sabe, eu queria uma resposta, assim, sabe quando passa, até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei, o que eu tô pensando, né, que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia. E na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa. E começou assim, sabe? Daí nenhum hospital me aceitava de fora. Nenhum hospital. Até que o hospital de Você tinha Cascavel plano? não tinha. Putz. Eu fui fazer um plano de saúde, mas quando eu falei que eu tinha câncer, né, eles negaram. Aí, esse que é o foda, né? Eles só querem quando você tá bem. Quando você não tá bem, mas exatamente. a gente faz plano pra ser cuidado, né? Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo, que se chama toracentese. Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falar alguma coisa errada. Toracentese. Tá. Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Só nessa drenagem... Pra drenar. Pra drenar a água. Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só, porque daí o pulmão pode colar de uma vez, sabe? O meu já tava entrando em colapso. Aí eles tiraram 3,7 litros só nessa vez. Caramba. Isso foi, abrir um parênteses, foi sem anestesia. Só local, assim. Não podia ser... Não, faz acordado mesmo. Só faz uma local pra colocar agulha. Mas não adianta nada, você sente tudo. Sente, né? Ui, parece que eu vi a minha alma sair e voltar. Você lembrar agora, você sente a dor que tá. Até tem nas minhas costas uma pintinha, assim, que é onde entrou a agulha, sabe? Sei. E daí, isso era tipo numa quarta-feira, eu acho. Quinta, quarta-feira. E daí no domingo eu fui pro centro cirúrgico e coloquei um dreno no pulmão, que ficava entre as minhas costelas, sabe? Tenho a cicatriz também. E contando no total, foi drenado 9,5 litros. E depois que eu retirei o dreno, porque eu fiquei 2 semanas com ele para remover toda a água. E mesmo depois de eu ter removido, começou a gerar água de novo. Porque o tumor tava grande ainda, sabe? E também